Olá, estudantes, bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje nós vamos falar sobre o AI-5. É interessante falar sobre esse tema porque muitas pessoas elas andam falando que não houve ditadura militar no Brasil, de que os militares eles tinham instituído um regime democrático, que foi uma revolução, que eles salvaram o Brasil dos comunistas, enfim. Eu não vou entrar nesse assunto porque ele já foi tema de outras videoaulas, né? Mas em resumo, bem rápido, não existia um perigo vermelho no Brasil porque o Partido Comunista Brasileiro sequer estava organizado. João Goulart não era comunista e tampouco ele estava atrás de fazer uma revolução comunista em nosso país. E, de um modo geral, quem estava mais organizado, de fato, eram os militares para dar um golpe desde 1954. Tá? Então, desde 54, os militares já estavam se organizando, só que o plano havia sido atrasado pelo fato do suicídio do Getúlio Vargas. Tá? Então, esses foram temas de aulas anteriores. A gente vai falar hoje sobre o momento em que a ditadura ela vai, de fato, chegar ao seu ponto mais obscuro, seu ponto mais repressivo, que foi com a institucionalização do AI-5, o Ato Institucional número 5. O Ato Institucional número 5 ele vem dentro de um contexto interessante dentro do Brasil, da história do Brasil nesse momento. Por quê? Nós estávamos assistindo em 67, em 68 também, a uma revivescência da juventude brasileira e constantes atos estudantis contra o governo, né? A realidade era essa. Estudantes estavam indo para as ruas, fazendo mobilizações, manifestações, sendo perseguidos e reprimidos pela polícia, e a voz, né, era de contrariedade, era de oposição ao regime militar que estava já em seu quarto ato institucional e estava se perpetuando no poder, sem qualquer previsão de um processo de liberalização, de redemocratização. Aliado a isso, nós tínhamos uma igreja católica que começou a se organizar e se mobilizar contra o regime. Então já é um outro fator bastante de um peso muito grande, porque a igreja havia apoiado o golpe antes. E nesse momento ela começa, vários setores da igreja católica a se manifestarem contra, né, a ditadura no Brasil. Além disso, né, a gente vai começar a assistir novamente às greves operárias, né? Diante das greves operárias, o que foi que o governo fez, o regime fez repressão, né? Uma das grandes greves aconteceu em Osasco, a greve operária de Osasco, que foi reprimida pela polícia. E esse processo de repreensão ele veio associado a uma medida, né, feita pelo ministro do Trabalho, que era o Jarbas Passarinho, institucionalizando o critério ideológico para presidentes de sindicatos. Então, para você fazer parte de um sindicato, além de você preencher uma série de requisitos, você tem que fazer o teste da ideologia. Qual é a sua ideologia? Você gosta de fazer greve, você é contestatório, então você é comunista, você não pode ser presidente de um sindicato. Esse critério ideológico foi reestabelecido e isso causou desconforto em várias pessoas e cada vez mais a opinião pública se colocando contra o regime. Além disso, políticos populares e conhecidos estavam começando a montar uma frente, vamos dizer assim, de oposição, uma frente liberal contra o regime militar. Juscelino Kubitschek, o Carlos Lacerda e o João Goulart eles começaram a se organizar, mas aí, né, todos eles tiveram seus direitos políticos cassados e o regime novamente atuou para dispersar esses teoricamente inimigos da nação. E aí, o que foi a gota d'água para o AI-5 em 68? Pesquisadores eles apontam o seguinte: o discurso, né, do Márcio Moreira Alves, que era um político do MDB, né,
O discurso dele no Congresso foi o estopim para a criação do AI-5. Por que isso foi o estopim? Né? O Márcio Moreira Alves ele foi até o palanque, no seu momento enfim, de discursar, e ele convocou a população brasileira a não participar das comemorações do 7 de setembro em desagravo, em oposição ao governo militar, e ainda sugeriu que as moças, né, elas rejeitassem os rapazes militares em forma de protesto, né, tal qual as mulheres atenienses fizeram, né, com seus maridos na antiguidade. E isso causou um desconforto generalizado, porque esse discurso foi parar nos jornais e a população ficou empolvorosa. E o que aconteceu? O governo se organizou e enxergou nisso a tentativa do comunismo de tomar o poder. Que na verdade não tinha nada de comunista. O Márcio Moreira Alves, gente, ele apoiou o golpe de 64. Como vários outros políticos, que eram políticos que não necessariamente eram de esquerda, eram mais puxados para a direita, mas que eram políticos progressistas. Eles viram em 64 uma espécie de chance de colocar o Brasil de volta nos trilhos, né? Entraram no jogo dos militares sem saber o que é que os militares de fato queriam, qual era o projeto político dos militares, e eles acabaram entrando nesse processo. Márcio Moreira Alves foi um deles, mas depois do ato institucional, do primeiro ato institucional, muitos desses políticos que não eram comunistas, eram políticos progressistas, inclusive de direita, eles passaram a fazer oposição ao governo, né? Márcio Moreira Alves foi um deles, e o que aconteceu? Ele teve seus direitos cassados, e quando baixou o AI-5, pronto, ele já não era mais político. E o que foi o AI-5? O AI-5 ele foi baixado, foi enfim, assinado especificamente pelo presidente Costa e Silva, era o mandato do Costa e Silva, né, sucessor do Castelo Branco. Dentre as pessoas que assinaram, que ajudaram no processo aí, estavam Delfim Neto, que futuramente seria ministro também de governos democráticos, né, pós processo de redemocratização, ministro da Economia, enfim, ele foi o cara por trás ali do tal milagre econômico, que a gente vai falar sobre isso em uma outra videoaula, né? E o Jarbas Passarinho também estava lá. Jarbas Passarinho, na hora da organização, de fechar ali os debates para assinar o documento, ele falou uma coisa que é sintomática. Todo mundo naquela mesa, naquela reunião, falou que, ó, isso aqui nós estamos assumindo que estamos criando uma ditadura. Todo mundo falou isso na mesa. E se você quiser e tiver curiosidade, no próprio YouTube tem o áudio dessa reunião e lá os ministros falam: estamos institucionalizando uma ditadura, estamos aceitando, revelando que estamos na ditadura. E o Jarbas Passarinho, né, que era o ministro do Trabalho, ele fala uma coisa que é sintomática. Ele fala o seguinte, ó: eu discordo do ministro das Relações Exteriores, que havia falado que, ó, eu acho que o que a gente está fazendo, pode se caracterizar como uma ditadura. A Jarbas Passarinho disse, ó, eu discordo dele. Eu não acho, eu tenho certeza. A gente está institucionalizando a ditadura. Mas quer saber de uma? As favas, senhor presidente, todas as barreiras dos escrúpulos que nós tivemos. Ou seja, o que isso quer dizer? Não interessa, não estou nem aí. A gente está fazendo a ditadura e pronto. Foi isso que o Jarbas Passarinho falou. E foi isso que foi gravado. Interessante é que uma das funcionárias do Congresso ela teve que esconder esse documento com medo de que pessoas pudessem queimar, dar fim nisso, para poder guardar isso para a posteridade. Ó, eles falaram de fato isso, né? Então, assim, dá uma pesquisada aí que você vai encontrar inclusive você vai encontrar em qualquer site aí, pode jogar no Google a transcrição das falas do pessoal nesse dia. São falas pesadas, viu? São falas pesadas. Então, tiveram mais 15 ministros lá presentes, né? E aí, vamos lá para a questão principal. No dia 13 de dezembro de 1968, o ato institucional número 5, ele foi de fato
enfim, ele entrou em vigor de fato, e o que é que ele, né, dizia. E note, é o golpe dentro do golpe. Em 64 o golpe militar foi institucionalizado e em 68 foi um golpe dentro do golpe porque a ditadura ela ficou ainda mais repressiva, ainda mais escancarada, né, para todo mundo ver. A autoridade foi conferida ao presidente da República, o militar. A autoridade para fechar o Congresso Nacional e Assembleias Estaduais, ou seja, não tem, se o Congresso pensa diferente de mim, ele não quer aprovar aquilo que eu quero, eu vou lá e fecho ele. Ponto. Mesma coisa no Estado. Não quer concordar? Fecha. E aí, aliado a isso, fechando o Congresso, decretando recesso, entre aspas, o ato institucional dá para o presidente e o governador o poder legislativo. Ou seja, presidente e governador que estão no poder executivo, eles não criam leis. Eles passariam a tanto poder fechar o Congresso e a Assembleia quando bem quisessem, quanto legislar, criar leis, sem precisar passar por uma votação. Olha só que coisa democrática, só que não, uma coisa autoritária, autocrática, tá? Então isso aqui não é democracia, isso é ditadura. A outra questão que o ato institucional previa, a intervenção em estados e municípios, com a desculpa de que era a segurança nacional que estava em jogo. Ou seja, o presidente, o regime, poderia intervir em determinado município se assim fosse considerado critério ligado à segurança nacional. Ó, precisamos garantir a segurança nacional intervindo nesse município, nesse estado. Também foi institucionalizada e oficializada a censura artística e também da imprensa, ou seja, a censura artística. Peças de teatro, novelas, livros, poemas, canções, seja lá o que for, tem que passar pela censura prévia. Além do que também a imprensa. O jornal do dia tem que passar pelo censor para ele ver se de fato as notícias elas estão de acordo com aquilo que o regime quer. Tá? Foi decretada também no AI-5 a ilegalidade de reuniões políticas sem o aval da polícia, ou seja, se eu quisesse me reunir, se a gente aqui, vocês que estão assistindo esse vídeo e eu, quiséssemos nos reunir, né, para falar sobre política, a gente tinha que ir atrás da polícia para pedir a autorização para poder nos reunir. Se a gente, por exemplo, tivesse ideais contrários à ditadura, não precisa nem ser comunista. É só você discordar de um desses pontos aqui. Você não podia se reunir, porque a polícia não ia lhe dar o aval e você ficar em casa tranquilinho, de boquinha calada, porque você não podia se manifestar contra o regime, né? E além disso, em alguns casos foi institucionalizado uma coisa que acontece em zonas militarizadas de guerra, que foi o toque de recolher, ou seja, era institucionalizado em determinados momentos e ocasiões, é o seguinte, ó, 8 horas da noite todo mundo em casa, porque depois disso aqui, quem foi encontrado na rua é considerado subversivo, que foi o nome dado para aqueles que discordavam do regime. E além de várias outras coisas que juristas, por exemplo, veem isso como uma coisa, meu Deus, como nós permitimos esse tipo de coisa. Foi cancelado o habeas corpus, ou seja, o habeas corpus ele não poderia ser pedido, ele era anulado, não tem mais habeas corpus, né? Que é um direito constitucional básico, né? O direito do habeas corpus. Demissões elas passaram a entrar na alçada do presidente, ou seja, se o presidente quisesse, ele poderia demitir funcionários públicos caso esse funcionário público fosse considerado como subversivo. Olha que coisa maravilhosa. Aí você discorda do governo em determinado ponto, você não é comunista, você não é terrorista, você não é nada, você é apenas um cidadão que discorda, por exemplo, de que eu acho que o Congresso, eu acho que o presidente não deveria ter o poder de fechar o Congresso. Você é subversivo e você pode ser demitido por causa disso, né? Você é funcionário público que prestou concurso. Além da questão das cassações, que é uma coisa já que a gente já vem falando sobre isso aí, nos atos institucionais. Cassação é um negócio que militar adora, e o ato institucional número 5 vai de fato, né, deixar isso bem claro, bem organizado, para que as pessoas fiquem ligadas. Ó. Você pode ter seus direitos cassados pelo regime caso você seja considerado um subversivo. E aí, minha gente, começa um período de 10 anos de vigência
do ato institucional número 5, conhecido como o golpe, dentro do golpe, tá? Galera, essa foi a aula de hoje, né? Continue seus estudos, qualquer dúvida manda mensagem pra gente, a gente troca uma ideia com vocês. Nos sigam no Instagram, no Facebook, né? Baixem nosso aplicativo também, o link vai estar aí, né, na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima videoaula.